Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de divisão celular. Essa é a aula 2 de divisão celular. E hoje a gente vai ver como que funciona o processo de mitose, tá? A mitose, como eu falei para vocês antes, ela é um dos processos de divisão celular. E a mitose a gente vai ter que relembrar que ela acontece nas células somáticas, ou seja, em todas as células do nosso corpo. Então, na pele, nos olhos, nos músculos, todas essas células são células que a gente chama de somáticas. E a mitose acontece nesse tipo de célula em seres humanos, tá? Antes de entrar na mitose propriamente dita e nas fases que essa divisão celular possui, eu queria falar para vocês sobre o ciclo celular. O ciclo celular nada mais é, o nome já diz, né, uma coisa cíclica, que é o ciclo de como que a célula funciona. Então, em um determinado momento, a célula ela está se dividindo e em outro determinado momento ela está se preparando para essa divisão. Todas as células do nosso corpo, elas têm um ciclo celular. Algumas células diferem com relação ao tempo desse ciclo, então algumas vão ter fases mais longas do que as outras, e alguns tipos celulares, essa divisão ela vai ocorrer em menor quantidade ou até não ocorrer. Um exemplo é das células, por exemplo, do nosso cérebro. Muitas delas elas não se dividem com muita frequência, elas se dividem bem menos e algumas delas não se dividem. Então elas meio que param no tempo ali e não ocorre a divisão. De uma célula, de um neurônio, não se formam dois neurônios. Mas a maioria das nossas células, essa divisão acontece constantemente e aí eles têm tempos diferentes de fases dessa divisão. Então, o ciclo celular ele é dividido em dois períodos, que é a intérfase e a mitose. A intérfase a gente consegue visualizar três fases distintas também dentro da intérfase, que são chamadas de G1, G2 e S. S de síntese. G1 e G2, aqui tem um ciclo de como ocorre, ó, G1, essa seta aqui está indicando, ela é um pouquinho mais longa, a fase mais longa do ciclo celular, isso de todas as células. Em G1, essa célula vai estar se preparando para a divisão. Então, ela começa a fabricar diversos produtos que são importantes para eu gerar uma nova célula. Então, essa célula vai produzir proteína, ela vai produzir mais lipídios e membrana, ela vai produzir as próprias organelas. Então, se eu tenho uma célula que tem X número de mitocôndrias e eu quero que essa célula gere mais uma célula, né, de uma gere duas, eu preciso ali gerar mais mitocôndrias. Para que eu preciso para gerar uma mitocôndria? Bom, eu preciso de proteína, eu preciso de membrana, eu preciso de lipídio, tudo isso ele vai ser produzido naquele momento e incorporado nesse momento de G1 para que essa célula possa de fato se dividir. Então a gente tem aqui primeiro G1, depois a fase S. S vem de síntese. Síntese de quê? Síntese de DNA. Tá? Então nesse período a célula ela vai duplicar o material genético dela. O que é essa duplicação? Essa duplicação é um processo que a gente chama de replicação. A replicação do DNA acontece nessa fase S, e aí a gente vai ter lá a cadeia do DNA, que vai depender do organismo, pode ser um único cromossomo, ou como nós temos 46 cromossomos, e cada um desses 46 cromossomos vai se duplicar. Se eu tinha uma única fita de DNA, agora eu vou ter duas de cada. Então, nessa fase aqui, na fase S, acontece essa duplicação do DNA. A gente chama esse processo de replicação, tá? E depois da fase S, quando eu já tenho os cromossomos todos duplicados da célula, eu vou passar por um período de G2. Esse G2 também faz parte do metabolismo desse ciclo celular. Acontece a produção também de algumas estruturas que vão ser importantes para a divisão. E depois de G2 eu tenho a fase propriamente dita de mitose, que daí é a fase de divisão celular. Essa fase de mitose ela é bem curta. Ela é a mais curta sempre em todos os tipos de célula, ela que vai durar menos tempo. Tá? E é essa que a gente vai ver agora na sequência. Então, só pra gente, antes de entrar na mitose, eu queria mostrar pra vocês aqui a gente tem uma célula. Digamos que essa célula aqui é uma célula que está em intérfase, ó, tá? Aqui nesse período se preparando para a divisão celular, ela ainda não entrou em divisão. Essa célula aqui, que pode ser qualquer célula
animal, é uma célula hipotética, tá? Essa célula aqui eu tô dizendo que ela é 2N, ou seja, que ela é diploide. É uma célula como as nossas células do nosso corpo, elas são diploides, eu expliquei isso na aula anterior. Eu dizer que ela é 2N ou dizer que ela é diploide significa que ela possui dois conjuntos cromossômicos. Então, de cada tipo de cromossomo, ela vai possuir dois. Do tipo 1 vai possuir 2 e do tipo 2 também vai possuir 2. Assim como nós, seres humanos, cada uma de nossas células tem 2 cromossomos de cada tipo. Eu tenho 23 tipos de cromossomo nos seres humanos e eles estão sempre duplicados, dando um total de 46 cromossomos. Essa célula aqui hipotética, eu não quis desenhar uma célula humana porque daí ficaria muito grande para desenhar, ia precisar dos 46 cromossomos. Então a gente está fingindo aqui que essa célula ela tem 4 cromossomos. Se ela é diploide, ela possui 2 cromossomos de cada, logo eu penso que eu tenho um tipo de cromossomo e outro tipo de cromossomo. Vamos chamar de cromossomo 1, cromossomo 2. Os cromossomos aqui estão com cores, ó. Então o cromossomo 1 vamos dizer que é o cromossomo vermelho e o cromossomo 2 vamos dizer que é o cromossomo azul. Então, ó, eu tenho 2 cromossomos vermelhos e 2 cromossomos azuis. Eles estão lá na sua fita de DNA, eles estão lá bonitinhos na intérfase e a gente vai precisar, vem um sinal para essa célula que ela precisa se duplicar. Então a célula começa a produzir diversos utensílios ali para fazer essa duplicação e um dos utensílios é duplicar esse DNA. Então essa célula aqui que está em G1, eu botei aqui antes de S, antes da fase S, ela está em G1 ainda, ela vai receber um sinal e ela vai precisar duplicar o DNA. Bom, preciso replicar. Aqui, então, a gente tem essa célula após a fase S. Ela já está duplicada. Então, a gente consegue observar, por exemplo, que esse cromossomo vermelho aqui, que era do tipo 1, ele agora está com 2 fitas, certo? Tem esse formato de X porque esse cromossomo duplicado, ele fica ligado por uma região. Essa região a gente chama de centrômero. É uma região de constrição desse cromossomo. Nessa região ali, o DNA está um pouco mais enovelado e é a partir dessa estrutura que vão sair depois as fibras polares que vão fazer a parte de divisão. Então, é uma região mais condensada do DNA. E essa região aqui vai unir os dois, os 2 cromossomos ali que se formaram. Então, esse cromossomo agora está duplicado. Tem 2 cromossomos irmãos. Esses cromossomos a gente chama de cromátides irmãs, tá? Então aqui tem um nome, pode ser cromossomos irmãos também, o nome é válido, tá? Então aqui ela tem os 4 cromossomos que tinha antes duplicados. Ela continua sendo uma célula com 2 conjuntos cromossômicos e esses 2 conjuntos cromossômicos agora que estão duplicados precisam se separar. Bom, a célula vai entrar em mitose. A mitose, didaticamente falando, a gente consegue dividir ela em 6 etapas, 5 etapas na realidade, 5 etapas. A prófase é a primeira fase, tá, dessa mitose. Isso didaticamente falando, isso é uma coisa que acontece consequentemente na célula e a célula não para, né, pra gente, não tem um tempo, digamos, de parada, ela vai fazer isso continuamente. Mas didaticamente falando, a gente divide. Então, aqui na fase da prófase, a gente pode observar, ó, essas estruturas aqui que já estavam lá na célula em intérfase são chamadas de centríolas. Essas estruturas aqui que estão no citoplasma da célula são proteínas que vão auxiliar que os cromossomos se separem durante a divisão. Essas proteínas, elas formam ali fibras polares. Essas fibras é que vão fazer com que os cromossomos sejam puxados um para cada lado. Então, essas fibras polares, elas começam a surgir lá na prófase, a primeira fase da mitose. E aqui também a gente consegue observar que esse cromossomo está um pouquinho mais pequenininho. Vocês conseguem ver que esse tamanho diminuiu um pouquinho, mas que ele está um pouquinho mais gordinho do que esse que está aqui em cima. O que acontece? Na prófase começa a fase de condensação, que a gente chama. Condensação do DNA é quando ele se aperta, se ligam ali proteínas que vão fazer com que ele fique bem espremidinho. Porque na intérfase o DNA, o cromossomo, ele está todo solto lá, todo aberto, sem proteínas ligadas, sem muitas proteínas ligadas.
Só que para dividir eu preciso que ele se compacte, isso para facilitar a divisão. Então aqui na prófase começa o início da condensação, então eles começam a ficar cada vez mais unidinhos, mais pequenininhos. Além disso, os centríolos eles começam a migrar cada um para um lado oposto. Então aqui que eles estavam tudo juntinho, ó, na entéfase, aqui eles vão começar a migrar para cada lado. E aí se formam essas fibras polares. Essas fibras é que vão auxiliar a divisão desses cromossomos, tá? Além disso, começa o rompimento da carioteca. A carioteca é a membrana do núcleo. Então aqui a gente tem os cromossomos, obviamente, né? O DNA ele fica dentro do núcleo. Então nessa fase aqui a gente vai começar o rompimento dessa carioteca. Então aqui a gente pode cortar uns pedacinhos dessa carioteca. Essa carioteca ela se desintegra, ela vai ficar ali, só que ela não vai ficar mais fechadinha, bonitinha. Essa membrana ela fica solta ali no citoplasma e depois na reconstituição ela vai ser requerida e vai ser utilizada de novo, tá? Então aqui a gente tem a prófase, essa é a primeira fase da mitose. Dando sequência, a gente tem a segunda fase, que é a fase da metáfase. A metáfase é a fase da mitose que os cromossomos estão mais condensados. Ou seja, eles estão bem espremidinhos, bem pequenininhos. Essa é a fase de maior condensação. E é essa fase aqui, geralmente, que se faz a visualização dos cromossomos. Então, a gente consegue, por exemplo, em laboratório, pegar um pouco do nosso sangue, de qualquer animal ou qualquer material biológico, seja de planta, de bactéria, a gente consegue pegar essa célula, a gente observa... se ele estiver nessa fase aqui, a gente consegue observar os cromossomos bem perfeitinhos. Então, por exemplo, quem tem desconfiança de uma síndrome, por exemplo, geralmente se faz um procedimento, onde nessa fase aqui a gente vai conseguir ver quantos cromossomos tem. Então, se a pessoa tem uma síndrome como, por exemplo, a síndrome de Down, onde ela vai possuir um cromossomo 21 a mais, ao invés de a gente contar 46 cromossomos numa célula humana normal, a gente vai contar 47. Então, ali é nessa fase aqui que a gente consegue fazer essas visualizações aí de síndromes também. Nessa fase aqui também, as fibras polares, elas vão se ligar ao centrômero de cada cromossomo que está duplicado. Então, esse cromossomo aqui, por exemplo, que antes estava lá solto, ele vai agora ficar ligado a essas fibras polares. E eles se alinham dentro da célula, eles se alinham na placa equatorial. Essa placa equatorial, ela é uma coisa como as linhas equatoriais, a linha do Equador, por exemplo, também é uma linha imaginária, obviamente. Mas a gente consegue observar que os cromossomos eles ficam alinhados ao centro da célula. E aí cada centríolo em lados opostos puxando essas fibras polares que vão estar conectando esse cromossomo. Aí beleza, a gente tem a condensação máxima. A carioteca você já não observa mais aqui, ó. Então aqui antes ela estava aqui começando a se desintegrar. Na metáfase a gente já não vai ter mais essa carioteca. Ela estava toda despedaçada lá no núcleo, tá? Ela não vai ter mais essa presença da carioteca. O núcleo se foi. A terceira fase é a fase de anáfase. Nessa fase, o centríolo ali vai ter o papel de que ele vai se dividir, vai soltar esse centríolo que estava antes unindo os dois cromossomos que estavam duplicados, agora ele se solta. Ele se soltando, essas fibras polares, elas vão fazer uma força, e essas fibras polares começam a puxar esses cromossomos antes duplicados, agora cada um para um lado oposto. Então aqui a gente tem esse cromossomo aqui que estava duplicado, ele agora está indo cada um para um lado. Sempre a fibra polar está conectada ao centrômero, tá? Ela vai estar puxando esse cromossomo pelo centrômero. Então aqui a gente tem a separação do que a gente chama de cromátides irmãs. Vejam que aqui antes a gente formou, né? As cromátides irmãs são as duas fitas de DNA que foram duplicadas. E aqui a gente tem a separação, justamente uma fita vai para um lado e a outra fita vai para o outro. Isso acontece com os 4 cromossomos que a gente tinha no início. Então, cada um deles duplicado agora vai cada um para um canto. Isso, e aqui a gente falou, né, dos lados opostos.
Quarta fase, a fase de telófase. Nessa fase começa a reconstituição de algumas coisas que se perderam lá na prófase. Então, o nucleolo, que é uma estrutura do núcleo, que não está aqui representado, vai começar a se formar de novo. A própria carioteca que estava lá perdida no citoplasma, ela vai começar a se unir. Então, eu coloquei aqui, ó, vejam que a membrana do citoplasma, a membrana plasmática da célula, ela já vai começar aqui a se dividir. Essa divisão, então, aqui na telófase é o começo, ó, começo da divisão. O núcleo, ela já começa aqui a se unir de novo a carioteca e a se colocar ali também ao redor dos cromossomos. Os cromossomos também, eles estão cada um no lado oposto, né? Então, eles vão continuar em lados opostos aqui. Depois, no final da telófase, a gente tem a citocinese. A citocinese é, de fato, a separação desse citoplasma, tá? Esse citoplasma vai se romper aqui, essa membrana vai continuar, vai se fechar, assim como a carioteca aqui do núcleo. E aqui a gente tem duas células restabelecidas. A divisão do citoplasma é o que marca a citocinese. No final, a gente tem duas células. Essas células a gente chama de células filhas. E essas duas células filhas, elas têm exatamente o mesmo número cromossômico da mãe. Então, se aqui na mãe a gente começou com 4 cromossomos, que ao longo, né, da fase de síntese de DNA, elas se duplicaram, e aí ela teve que se separar na mitose, tenho 4 cromossomos, aqui nessas células filhas eu também vou ter 4 cromossomos. 4 cromossomos nessa e 4 cromossomos nessa. Vejam aqui, né, 2 vermelhos, 2 do tipo 1 e 2 azul, 2 do tipo 2, tá? Então, esse é o segredo da mitose. A mitose, ela não diminui o número cromossômico, ela sempre mantém. Ela é uma divisão celular que acontece para repor a quantidade de células ou para fazer com que o indivíduo cresça. Por exemplo, durante a nossa embriogênese, lá na nossa concepção, nós éramos uma única célula, o zigoto, que precisa se dividir para formar um organismo, aí um feto e depois um adulto. Então, essas mitoses, elas vão acontecendo. De uma célula surgem duas, de duas surgem 4, de 4, 8 e assim por diante, tá? Então, aqui em seres humanos, aqui eu fiz um quadrinho só pra gente fixar bem isso. A mitose, ela vai começar a célula com 46 cromossomos, a gente chama essa célula de mãe, e ela vai dar origem a duas células filhas, também com 46 cromossomos, tá? Então, aqui o número cromossômico, ele permanece exatamente o mesmo, beleza? Até mais!